Olá, seja bem-vindo ao Bot Cobranças e aqui eu vou demonstrar todas as suas funcionalidades que estão hoje desenvolvidas. Eu estou em um ambiente de testes, tá? Então os valores, as informações que estão aqui são apenas testes. Bom, essa é a tela de login. Você vai entrar com o seu e-mail, a sua senha. Você pode optar por manter conectado, se esqueceu a senha ou criar sua conta, tá aqui as opções. Beleza? Aqui você pode escolher o idioma que você quer, e hoje nós temos uma atuação em outros países também. Então vamos colocar aqui entrar. Maravilha. Essa é a tela principal do Bot Cobranças. É o dashboard principal, onde você verifica quantos clientes cadastrados, quantos serviços ativos, contratos vigentes, cobranças pendentes, taxa de conversão, valor médio recebido hoje, taxa de atraso, enfim. E aqui alguns gráficos, tá? Que você pode acompanhar o desenvolvimento. Existe um local onde tem outros relatórios, mas aqui são os principais, digamos assim. Aqui você define o período que você quer, né? Aplicar o filtro. E aí você ajusta conforme a sua necessidade. Bom, qual que é o funcionamento básico do bot cobranças? Para que ele foi feito? Basicamente, ele foi feito para cobranças recorrentes, mas com o passar do tempo e a necessidade de clientes, eu criei a emitir cobrança avulsa. O que que vem a ser isso? Esse emitir cobrança avulsa, vamos supor, você é uma manicure e aí você vai ter o bot cobrança, você fez o atendimento, vai lá, seleciona o cliente, seleciona o serviço, né, que aí você vai cadastrar o serviço, eu vou mostrar exatamente onde. Ele puxa o valor, vencimento hoje é dia 22 de janeiro, integração é o tipo de pagamento, se é o Banco Asas, que é o que eu recomendo para fazer toda a sua movimentação de forma automática. Cobrança padrão, forma de cobrança, você pode boleto, Pix, né? Pode manter o Pix, por exemplo, se for o caso, cobrança, juros ou multa, no caso do Banco Asas, ok? Chave Pix, você só define isso e define cobrança padrão ou três cobranças. O que, que vem ser esse três cobranças? Eu tive uma necessidade reportada por um cliente que ele fazia a venda de um determinado serviço para o cliente dele pagar dentro de 15 dias, por exemplo. E aí ele cria a cobrança no Banco Asas. Quando ele cria a cobrança, o sistema já cria no banco a cobrança lá, envia de imediato um WhatsApp para o cliente dele, falando que a cobrança foi criada. 2 dias antes, ele envia um novo lembrete e no dia do vencimento, ele envia outro lembrete. Então, são três cobranças que são feitas. No caso da cobrança padrão, você define a data de vencimento e aí o quantos dias você quer começar a lembrar o seu cliente antes da data de vencimento. E ele vai mandar todos os dias até a data do vencimento. Então, basicamente, é essa a diferença. Então, tem essa opção de cobrança avulsa, que é um recurso. Feito isso, você cria a cobrança e, de imediato, o seu cliente já recebe um WhatsApp com a cobrança. Beleza? Maravilha. Então, essa é a parte principal. Esse início rápido é porque o sistema está programado para funcionar também no celular. E aí, com isso, fica fácil a pessoa vir aqui, abre no celular, essa aqui é é a tela principal, ele já cria a cobrança avulsa, já envia para o cliente dele, né, todas aquelas informações e já efetiva o pagamento. E aqui já tem o cadastrar cliente também. Maravilha, vamos lá. Relatórios, né? Aqui tem alguns relatórios. No caso o dashboard principal, recebido por dia, previsto versus recebido, top serviços por receita, enfim, cobranças, aging de inadimplência, tempo até pagar, quais são os top inadimplentes, WhatsApp, né? Quantas mensagens foram enviadas. No caso aqui, esse, como eu disse, isso aqui é uma conta de teste, tá? Então foram poucas mensagens enviadas. E afiliado, que é um recurso que eu vou falar mais à frente para vocês. O que, que é a gestão de afiliados. Beleza, então vamos lá. Primeiro passo, você precisa cadastrar o cliente. E aí, no cadastro do cliente, você define o nome, o WhatsApp, no caso,
Se for português, Portugal, ele já aparece aqui o DDI como de Portugal, ou no caso dos Estados Unidos já aparece o DDI dos Estados Unidos, o e-mail, o CPF, o CNPJ, o CEP, o endereço, número e tal. Quando você digita o CEP, automaticamente ele busca as demais informações. E aqui algumas outras observações que você quiser colocar. O editar manualmente é quando você coloca um CEP e aí não encontra. Você clica aqui e vai editar manualmente o endereço. Aqui abaixo você vai ter a lista de todos os seus clientes. Se você já é cliente do Banco Asas, você pode importar as informações do Asas depois que você colocar as informações de integração. Mas primeiro cadastrou o cliente. Depois você cadastra o serviço que você presta. E aqui eu simplesmente coloco qual o nome do serviço, qual que é a frequência padrão. Você pode definir mensal, semanal, a cada X dias, qual que é o valor padrão, a descrição do serviço e aqui o template da cobrança. Observando que tem algumas variáveis disponíveis, nome do cliente, descrição do serviço. Então, o WhatsApp da pessoa vai ser enviado dessa forma. Olá, nome do cliente, segue cobrança do serviço, descrição do serviço, no valor tal, com vencimento tal, pague em link do pagamento. E aí você pode, obviamente, quebrar as linhas, né? Inclusive é recomendável você fazer isso. E você pode também utilizar as formatações do WhatsApp, que são, por exemplo, o asterisco, né? Ou então o negrito, o asterisco é o negrito, ou então o underline, que é o itálico, coloca no inicial e final. Ele vai colocar em itálico, certo? Então, esse é o template de cobrança. Quando o cliente efetiva o pagamento, ele vai receber uma confirmação de pagamento do cliente. E aqui é a mesma coisa, o template que você quiser. Se você utiliza o Asas, você tem a possibilidade de utilizar o link do recibo, que é a variável recibo link. Ele já envia para o cliente o link com o recibo de pagamento. E aqui no caso da cobrança vencida. Então, a cobrança venceu, você vai enviar para o seu cliente essa mensagem indicar. E aqui tem um recurso que é o seguinte: eu quero enviar a mensagem de cobrança vencida enquanto o cliente não pagar. Só que para não ficar mandando todo dia, você pode definir um intervalo, a cada 2, 3 dias. Se quiser todo dia, ok, vem aqui e coloca a cada dia. Então, todo dia, enquanto ele não pagar, ele vai receber essa mensagem, ok? Aqui tem alguns serviços cadastrados. Se quiser editar, é só clicar aqui no edição e ele automaticamente vem para cá, você faz a edição e atualiza. Simples assim. Feito o cadastro do cliente, do serviço, você faz os contratos. Os contratos é onde você vincula um cliente a um serviço. Aqui você seleciona o cliente, você seleciona o serviço, ele já puxa o valor, mas você pode, se você quiser alterar o valor aqui, vai ficar vinculado ao contrato. Qual que é a recorrência? Ele puxa o padrão do serviço, mas você pode alterar. Data de início e o dia do vencimento. Vamos supor, hoje é o dia 22. O cliente, ele começou o contrato hoje e ele vai pagar todo dia 22. O que vai acontecer aqui? Quando eu salvar o contrato, ele vai gerar uma nova cobrança. Mas essa cobrança não é gerada de imediato. A cada hora, o sistema roda uma rotina para gerar novas cobranças. Então não se preocupe, se não aparecer aqui, na próxima hora exata, 12 horas, 13 horas, 14 horas, ele vai gerar a cobrança para você, ok? Se você colocar, por exemplo, data de início 23, ele não vai gerar, hoje é dia 22, mas se eu colocar a data de início 23, ele não vai gerar a cobrança. Ele vai gerar a cobrança só próximo ao dia 22 de fevereiro, ok? Então, se você quiser que gere hoje, a data de início tem que ser 22 e o dia do vencimento também 22. O número de parcelas você pode definir. Quando você define aqui, ele automaticamente calcula a data final, ou você pode simplesmente marcar período indeterminado, tá ok? Aqui você tem a integração do pagamento, que você escolhe If Then Pay, é o gateway de pagamento em Portugal, chave Pix, normal, e o Banco Asas, que é o recomendável para você automatizar todo o seu processo, tá ok?
Bom, o que seria esse enviar mensagens de cobrança? Ele vem marcado por padrão e se você quiser enviar as mensagens de WhatsApp cobrando, isso aqui tem que ficar como padrão. Por que que foi feito isso? Porque eu tive um retorno de um cliente que ele tem alguns clientes que pagam no Pix automático ou cartão de crédito automático. Ele quer controlar os pagamentos desses clientes pelo sistema, mas ele não quer enviar a mensagem. Então eu adicionei isso daqui, ele simplesmente desmarca e o sistema não enviará mais a mensagem para ele, para esses clientes, para esses contratos, digamos assim. Inserir afiliado. O afiliado é aquela pessoa que recebe uma comissão na indicação. Então, se você tem o cliente Flávio no serviço tal, ele foi indicado por alguém, no caso que esse afiliado sou eu, né? Você pode pagar um percentual para ele, por exemplo, 5%. Ah, todas as recorrências serão pagas ou só algumas recorrências? Por exemplo, as 6 primeiras recorrências, a gente vai pagar 5% de comissão. Você pode definir uma comissão fixa também, tá? Por exemplo, R$ 10 nas primeiras 6 recorrências. Ou fixo único, só na primeira parcela. Então você vai pagar, por exemplo, R$ 100 único. Vai pagar na primeira parcela R$ 100. As próximas parcelas você vai pagar os 5% apenas, ok? Se não, fixo no recorrente, vai ser 5% mais R$ 100. É um exemplo que a gente está colocando aqui apenas. Então, esse funciona a questão do afiliado. Não vou inserir e salvei o contrato. No que eu salvei o contrato, ele já jogou o contrato para cá, ó, próximo vencimento, dia 22/1/2026. E como eu disse, ele não vai vir de imediato aqui para cobrança, tá? Por que que não vai vir de imediato? O sistema, ele roda a cada 1 hora. Então, eu vou rodar aqui manual, tá? Para ele criar a cobrança. Rodei manual. E aí, quando eu recarregar a página, já vai aparecer aqui, ó, R$ 102. Ele está marcado como euro, porque ele está marcado If Then Pay, que é o gateway de pagamento de Portugal, tá? Aqui, se eu clicar em abrir, ó, ele já vai abrir para mim o montante, tudo aqui, que é o gateway de Portugal. Maravilha, tá aqui feita a cobrança. Se eu quiser, eu esqueci de mudar, né? Mas eu poderia mudar. Eu venho aqui, seleciono deve, vou colocar aqui 103, só para diferenciar. Hoje, dia do vencimento 22, período indeterminado, e aqui eu vou marcar o Banco Asas. No caso do Banco Asas, como eu disse, vou escolher aqui Pix, boleto ou cartão, habilitar juros ou multa, não, é isso daqui. Salvei o contrato, vou rodar novamente lá para poder gerar a cobrança e está aqui, R$ 103 no Banco Asas. Se eu clicar aqui, é o meu ambiente de testes, tá? O Asas também é o ambiente de testes. Está aqui o pagamento. Uma vez que o cliente pagou esse valor, automaticamente ele vai dar baixa aqui. Se eu vier aqui no Banco Asas, por exemplo, vou mostrar para vocês. Esse é o ambiente de teste, mais uma vez. Vou falar. Esse é o ambiente de teste, só para ficar claro mais uma vez. Está aqui a cobrança, R$ 103, né? Pergunte ao cliente, beleza. Eu venho aqui nessa cobrança e coloco aqui, ó, confirmar pagamento. No que eu coloco confirmar pagamento, quando eu recarregar a página aqui, a cobrança já sumiu e veio para cá, confirmar pagamento confirmado. Se eu clicar em comprovante, ele abre para mim o comprovante do pagamento. E o cliente já recebe a informação que a cobrança foi paga, foi quitada, e ele recebe o link desse comprovante, certo? Então, aqui eu tenho algumas opções, que é o seguinte: eu tenho o marcar como pago, eu simplesmente clico aqui, como se eu recebesse em dinheiro, ou o cliente me pagou um Pix, sem passar pelo automático, né? Aqui no caso do Pix manual, por exemplo, a forma de definir como pago é justamente essa. Recebi esse valor, eu venho aqui e marcar como pago. Tem certeza que deseja marcar como pago? Tem, confirmar, pronto. Veio para cá, marcado como pago. Beleza? Aqui é um outro recurso que também foi solicitado por um cliente,
tá aqui recebimento parcial. Como que funciona? Às vezes, eu, eu tenho uma cobrança de R$ 118 que está no Banco Asas, ok. Eu venho aqui e marco, olha, eu recebi R$ 100. R$ 100. Confirmei, maravilha. Ele continua como pendente e está faltando R$ 18. Uma vez que eu recebi os R$ 18, tá aqui, ele também marcou como pago. Tá aqui. Por que que ele não tá o comprovante? Porque essa cobrança, ela ainda existe lá no Banco Asas, tá? Quando eu der baixa lá no sistema do Banco Asas, que tá aqui, qual que é o valor? É o de 118. Quando eu der baixa nesse sistema, nesse confirmar pagamento, ele vai aparecer aqui o comprovante, ok? Então, isso é um recurso que o sistema tem também. E eu posso enviar a cobrança pelo WhatsApp. Eu clico aqui, ele envia a cobrança para o WhatsApp. Normal. Cliquei, ó, enviar o WhatsApp? Sim, enviei. Ou posso simplesmente remover essa cobrança. Vou clicar em remover aqui, confirmar, removi a cobrança, não existe mais. E aqui, quando as cobranças estão vencidas, elas ficam aqui. Quais opções eu tenho? Marcar como pago, recebimento parcial ou renovar cobrança. O renovar cobrança, eu defino quantos dias eu quero adicionar o novo vencimento. 3 dias. Venho aqui e confirmo, eu adicionei 3 dias, ela veio para cá, cobranças pendentes. Certo? Então, é aqui que eu faço a gestão das cobranças. E aqui, só para vocês verem, uma vez que eu recebi alguns pagamentos, ele vem aqui, recebidos hoje. Beleza? Taxa de atraso zero, porque não tem nenhum atraso. Cobranças, está tudo aqui. Bom, afiliados. Eu já falei um pouco sobre a questão dos afiliados, mas aqui tem algumas informações importantes. Você define os afiliados que você quer, nome, e-mail, telefone, tipo de chave Pix, né? Porque se você usa o Asas, você consegue efetivar o pagamento por aqui mesmo. Coloca a chave Pix da pessoa, a comissão é vinculada ao contrato. Aqui você coloca a comissão do afiliado, mas no contrato você consegue alterar e equivale à do contrato, tá ok? Então, você define se está ativo ou não e salva. E aí vai vir para cá. Se eu vier aqui editar, ele vai editar, excluir. Eu vejo o extrato, olha, de pagamento. Ó, dia 21 teve um pagamento tal, tá aqui. Se eu efetivar o pagamento dele, detalhes, eu vejo aqui, ó, plano tal, progresso 1 de 2. Então, é porque foi definido duas recorrências apenas. Feito depois dessas duas, ele não mais entra na comissão de afiliados. E eu posso vir aqui e pagar. Quando eu clico em pagar, ele vai abrir uma tela para mim. Qual que é o valor do pagamento? Transferir do Banco Asas, se eu colocar sim, ele vai transferir do meu Banco Asas para a chave Pix da pessoa. Se eu colocar não, é como se eu vou dar baixa no pagamento, mas eu não vou transferir do Banco Asas, eu vou transferir de uma outra forma ou cancelar. Então, como eu estou em ambiente de teste, eu vou colocar aqui sim. Pronto. Sim, ele vai dar falha porque eu estou em ambiente de teste, ele não vai fazer isso. E aí, aqui continua em aberto. Por quê? Porque deu falha lá. Ele não, o meu ambiente de teste, esse valor aqui, ó, ele não existe, ele é só teste. Então tem que dar erro mesmo. Agora, se eu vier aqui em pagar, transferir do Banco Asas, não, beleza, ele deu baixa, total pago, em aberto nada, último pagamento. E se eu for em extrato, ele vai me mostrar o extrato. Eu posso, inclusive, estornar esse valor. Se eu clicar em estornar, defino o motivo, erro na transferência. Por exemplo, confirmei o estorno. Pronto. Se eu vier em afiliados novamente, está aqui em aberto. E aqui tem um relatório também específico de afiliados, tá ok? Então, afiliados está aqui. Integrações é onde eu defino quais integrações eu posso utilizar. Hoje o sistema ele tem o If Then Pay, que é Portugal, chave Pix, que é Brasil, normal, e Banco Asas. No caso do Banco Asas, você tem a chave de API, qual o ambiente, se é testes ou produção,
quantos dias para o vencimento, que ele vai começar a lembrar, por exemplo, 3 dias, 2 dias. Significa o seguinte, é dia 10. Então, dia 8, ele vai criar a cobrança no Banco Asas, ele vai enviar a mensagem dia 8, dia 9 e dia 10, certo? Esse aqui é a configuração do Asas, que você tem que ir lá no Asas, minha conta, integrações, webhooks, adicionar webhooks e marcar os eventos Payment Received e Payment Overdue, que é justamente o pagamentos recebidos e pagamentos vencidos. Você vai copiar esse link e jogar aqui, tá ok? No ambiente de produção ou no ambiente de testes. Beleza, feito isso, o meu já está aqui, né, no ambiente de testes, o IfThenPay está em produção, eu posso desativar, inclusive aqui, ó, vou desativar, beleza, não vai aparecer mais para mim. Mas é aqui que eu faço a integração. Recomendo o Banco Asas justamente porque ele automatiza todo o processo, ok? Bom, em WhatsApp, eu faço a conexão do meu WhatsApp, seja através do QR Code ou do código de pareamento. E aqui eu acompanho as mensagens pendentes. Ó, aqui eu vejo qual que é a data do agendamento, qual que é a hora, e eu posso inclusive remover se eu quiser aqui, ó. E aqui as enviadas, qual foi a mensagem enviada e a data de envio. E se houver alguma falha, vai aparecer para mim aqui também. Maravilha. Aqui, meus dados, eu ajusto os meus dados, tá? Tela inicial do PWA, que é o atalho que você pode construir lá no celular, seja Android, seja iPhone. Você define a home rápida ou o dashboard, a que você quiser. Aqui seria essa aqui, ó, home rápida, ou esse daqui que é o dashboard. Mas você define. Se você quiser outro idioma também, você tem aqui outro idioma, inglês ou português de Portugal, certo? E ele se ajusta aqui também. Como eu falei, se eu pegar aqui português de Portugal, quando eu vier em clientes, ele já vai me dar o 351 aqui, que é o DDI de Portugal. Vou manter o brasileiro. Perfeito. Então, esse é o bot cobranças. Eu dei uma passagem geral aqui na ferramenta e espero que, né, atenda às suas necessidades. Caso você tenha uma necessidade específica, entre em contato conosco através do contato@botcobranças.com. Quem sabe a gente não consegue implementar. Meu objetivo é cada vez mais melhorar, tá? Inclusive, em breve, a gente vai oferecer a questão da nota fiscal de serviço eletrônica. Então, toda cobrança que você receber, automaticamente já vai gerar uma nota fiscal de serviço eletrônica e enviar no WhatsApp do seu cliente. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Valeu, um abraço.